Bom, pessoal, vamos lá agora com um exemplo aqui sobre EDOs de segunda ordem homogêneos. Então, nós temos aqui a nossa equação diferencial, y, duas linhas, menos 3y' mais 2y igual a zero. Então, como é que você procede para fazer a resolução de uma equação diferencial de segunda ordem? Nós vamos ter que chutar uma solução, não é isso? Então, nós vamos chutar uma solução do tipo y igual exponencial elevado a rx, vamos supor. Então, a solução da nossa EDO é uma solução que vai partir dessa função aqui. Então, o que nós temos que fazer? Primeira derivada e segunda derivada. Então, vamos lá. Primeira derivada dessa função, usando a regra da cadeia, você tem r vezes a exponencial de rx. Segunda derivada, novamente usando a regra da cadeia, olha, r sai da derivada, né, porque a derivada é em relação a x, você deriva a exponencial, que vai dar o quê? R exponencial de rx, ou seja, r quadrado exponencial de rx. Agora que você tem esses três valores, substitua cada um dentro da sua EDO. Então vamos lá, no lugar de y duas linhas, r quadrado exponencial de rx menos 3, no lugar de y', r exponencial de rx mais 2, no lugar de y exponencial de rx. Isso tem que ser igual a zero. Ok, e agora, o que a gente pode fazer? Coloque a exponencial em evidência. Exponencial elevado a rx é igual a r2 menos 3r mais 2 igual a zero. E aí você passa a sua exponencial dividindo. Olha. Então você vai ficar com r2, 3r mais 2 igual a zero. Né? Porque aqui, quando ela passar dividindo, vai ficar zero sobre a exponencial que dá zero. E aí você tem essa equação. Ou seja, esse método, onde nós chutamos uma função exponencial para resolver a EDO, o que ele faz? Ele transforma a nossa equação diferencial em uma equação do segundo grau, também chamada de equação característica. Ok? Então, o que nós temos que fazer agora? Resolver essa equação do segundo grau para encontrar o delta e depois as raízes da equação, R' e R2'. E a partir do delta, a gente já consegue prever qual é o tipo de solução para essa equação diferencial, ok? Então vamos lá calcular o delta. Delta vai ser igual a menos b, olha, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Então nós temos aqui, ó, menos 3 ao quadrado dá o quê? 9 menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Então o delta vai ser igual a 1. Então nós temos aí, ó, um delta positivo. Se o nosso delta é positivo, o que acontece? A solução da sua equação diferencial é dada por essa equação. Né? Y que depende de x vai ser igual a C1 exponencial R1x mais C2 exponencial de R2x. O que está faltando? Determinar R1 e R2, que são as raízes dessa equação do segundo grau, da equação característica. Então agora nós vamos calcular quem? O Bhaskara para descobrir as raízes e substituir em R1 e R2. Então vamos lá. R é igual a menos B mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes A. Então você vai substituir aqui, olha, menos 3, que é o B, mais raiz do delta. O delta é igual a 1, então raiz quadrada de 1, né? Que dá igual a 1, sobre 2 vezes o A. Ou seja, 2 vezes 1. Então você vai obter o que? Menos com menos dá mais, 3 mais 1 sobre 2. Mais ou menos, né? Esqueci do mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. E agora você determina quem é R1, vai ser 3 mais 1 sobre 2, ou seja, 4 sobre 2, que dá igual a 2. E você determina R2, que seria R' e R2', né? Que são as raízes da tua equação do segundo grau, a tua equação característica. Então aqui vai ficar 3 menos 1 sobre 2, ou seja, 2 sobre 2, que dá igual a 1. Então você tem aqui, olha, as duas raízes. Essas duas raízes vão entrar aqui na solução da tua equação diferencial de segunda ordem homogênea, no lugar de R1 e no lugar de R2. Então você tem y, que depende de x, vai ser igual a C1 exponencial de 2x mais C2 exponencial de x. E aí você chegou aqui na sua solução
particular, não é isso? Solução particular da tua equação diferencial de segunda ordem. Por que solução particular? Porque você não determinou as constantes C1 e C2. Você precisa das condições iniciais para poder determinar quem é a constante C1 e quem é a constante C2. Vamos supor que sejam dadas para a gente as seguintes condições iniciais. Né? y0 igual a menos 3. E a outra condição é que a derivada de y em x igual a 0 é igual a 5. Então, como nós temos duas constantes, precisamos de duas condições iniciais para poder determinar C1 e C2. Então, vamos começar. Vamos pegar nossa função aqui e vamos substituir. No lugar do x, coloque 0. No lugar do y, coloque menos 3. Então, vamos lá. Menos 3 vai ser igual a C1 exponencial de 2 vezes 0, não é isso? Jogando o 0 aqui no lugar do x. Ia ficar exponencial de 2 vezes 0, ou seja, exponencial de 0. Mais C2 exponencial de 0 também. Isso dá o que, pessoal? Você vai encontrar menos 3 igual. Exponencial de 0 é igual a 1, né? Então, menos 3 é igual a C1 mais C2. Então, você tem essa relação aqui. Primeira relação que você vai guardar. E depois nós vamos usá-las para determinar C1 e C2. Agora, segundo passo. Pegue a segunda condição inicial. Né? E aí, você deriva a função, a solução particular. No lugar do x você coloca 0 e no lugar da derivada de y coloque 5. Então vamos lá, derivada da função, nós vamos ter 2 vezes C1 exponencial de 2x, apliquei a regra da cadeia, repete C1 que é constante, derivada da exponencial, repete a exponencial, aqui ó, repeti a exponencial, e multipliquei a exponencial pela derivada do expoente, derivada do expoente deu igual a 2, regra da cadeia, que já vimos aí várias vezes. Mas, aqui, pessoal, C2, derivada da exponencial elevado a x, é a própria função exponencial elevada a x. O próximo passo é o que, pessoal? Substituir no lugar do x, 0, e no lugar da derivada, 5. Então, vamos lá, 5 vai ser igual. De novo, vai ficar, olha, 2C1 exponencial de 0, que dá igual a 1, mais C2 exponencial de 0, que dá igual a 1. Então, nós chegamos agora nessa relação. Que você pode juntar agora aqui. Ó. 5 igual 2C1 mais C2. Então, você tem ó, duas equações e duas incógnitas para encontrar. C1 e C2. C1 e C2. Você pode resolver isso aqui como sendo o que, pessoal? Um sistema de equações lineares. Duas equações, duas incógnitas. Tranquilo para resolver. Porque você pode aplicar o método da adição ou o método da substituição para determinar as constantes C1 e C2, ok? Então, vamos lá, vamos determinar aqui essas duas constantes e chegar na nossa solução geral. Então, nós temos aqui, olha, vamos juntar as equações. C1 mais C2 igual a menos 3, 2C1 mais C2 igual a 5, ok? Então, aqui, como eu falei, você pode resolver ou por substituição ou por adição. Eu vou resolver por adição. O método de adição diz que você precisa multiplicar uma das duas equações por um determinado valor, e quando você some com a segunda equação, você elimine uma das duas variáveis. Então, imagina que eu pegue aqui a primeira equação e multiplique ela por menos 1. Olha o que vai acontecer. E depois que eu multiplicar ela por menos 1, eu vou somar com a segunda equação. Então, olha só, preste atenção. Menos C1, menos C2, menos com menos dá mais 3. Vou repetir agora a segunda função. 2C1 mais C2 igual a 5. Então, multipliquei a primeira equação por menos 1, cheguei aqui. Repeti a segunda equação, ok, não fiz nada com ela. E agora eu vou somar essas duas equações. Então, aqui, olha, menos C1 mais 2C1 dá o quê? Apenas C1. Menos C2 com mais C2 dá 0. São simétricos. Igual 3 mais 5, 8. Você acabou de determinar o quê? O valor de C1. Então, olha o método da adição. Você escolhe uma das duas equações, multiplica essa equação por um valor, e esse valor que você multiplica é um valor que, quando você some,
a primeira equação com a segunda, você elimine uma das variáveis. Foi o que eu fiz. Eu percebi que eu tinha mais C2 e mais C2. Se eu multiplicasse por menos 1 a primeira equação todinha, quando eu somasse com a segunda, eu ia eliminar C2 e ia obter C1. Pronto. Agora, o que eu faço para determinar C2? Eu posso escolher qualquer uma das duas equações do meu problema e substituir C1 e vou achar C2. Então, eu vou pegar a segunda aqui. Olha. 2C1 mais C2 igual a 5. Então, no lugar de C1, jogue 8. Olha. 2 vezes 8 mais C2 igual a 5. E aí você vai determinar o valor de C2. Olha só o que nós vamos obter aqui. 16 mais C2 é igual a 5. Logo, C2 vai ser igual a 5 menos 16. Com isso, C2 vai ser igual a menos 11. Ok? Feito isso, pessoal, a nossa solução geral, né? Solução geral vai ser dada da seguinte forma. Y, que depende de x, vai ser igual. No lugar de C1, coloque 8. 8 exponencial de 2x. No lugar de C2, menos 11 vezes a exponencial elevado a x. Essa é a solução da sua equação diferencial homogênea de segunda ordem. Beleza? Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, que ele possa ajudar vocês aí na resolução dos exercícios. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.